Bom dia, Deuteronômio 24, carta de divórcio, empréstimos e colheita é o assunto deste capítulo. Continuando as suas instruções sobre diversos assuntos, porque Moisés não queria que houvesse dúvidas sobre nenhuma questão entre eles, ele vai tratar aqui sobre um assunto polêmico, o divórcio. E diz que se o marido não se agradasse da esposa, poderia dar-lhe carta de divórcio. Bom, mas não se anime não, porque vamos ver o que Jesus falou sobre isso e por que Deus permitiu-lhes o divórcio naquela circunstância e naquele tempo. Marcos 10:4 diz: E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Desta forma, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. E o ensino não para por aí, mas eu vou deixar para falar mais sobre isso quando eu chegar lá em Marcos. Mas se você está procurando uma brecha na Bíblia para se separar da sua esposa ou do seu esposo, pode parar, porque você não vai encontrar. Faça por você mesmo, com dolo seu e consequências suas. Continua dizendo que caso o primeiro marido resolvesse querê-la de volta, depois de ela ter tido outro marido, também não poderia. O versículo 5 diz que um homem não precisaria ir à guerra no primeiro ano de casado, para poderem se alegrar juntos. Não se podia pegar como penhor ou uma garantia de pagamento de um empréstimo uma pedra de moinho, pois isso era considerado um item essencial de sobrevivência. A vida humana dependia disso. Assim, não era aceitável para pagamento de dívida. Era um princípio humanitário, imposto pelo Senhor. O ladrão, se encontrado, morreria. Versículo 7. O versículo 8 diz que eles deveriam tomar todos os cuidados para não contraírem lepra. Ninguém deveria entrar na casa do outro para tirar algo como pagamento de dívida. Versículo 11. O salário tinha que ser pago ao pobre diariamente. Versículo 15. O pai, diz a palavra, não pagará pelo erro dos filhos, e nem os filhos pelos erros dos pais. Versículo 16. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, e isso vale até hoje. Cuide do órfão e da viúva, diz o versículo 15, lembrando-se que eles também foram servos no Egito. O que era deixado no campo não poderia ser apanhado depois. Era do estrangeiro, do órfão ou da viúva. Versículo 16. Já falamos sobre isso e falaremos novamente lá no livro de Ruth. Também o que sobrasse na oliveira após sacudida seria para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Versículo 20. O mesmo deveria acontecer com as uvas do campo que sobravam das colheitas. Versículos 21. Note que Deus não cuidava só do seu povo, como também se preocupava em alimentar e cuidar dos mais necessitados e dos que não eram povo, como nós. Por isso, devemos sempre nos alegrar por termos sido enxertados na boa oliveira que é Cristo. Mas temer também, porque se eles, que eram povo, foram cortados, imagine nós. Romanos 11, do 17 ao 21. Leia lá. Um abraço e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.